No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. E no programa de hoje temos a segunda parte do nosso Baconzitos de Ouro. Pois é, agora esse ano juntamos aí melhores séries e melhores filmes. No programa anterior nós comentamos aí sobre as melhores séries de 2025 e hoje vamos comentar aí sobre os melhores filmes. Sim, temos nossa lista aqui de 10 filmes, muita coisa bacana aqui para comentar. A lista já está lá no site, mas aí aqui a gente aproveita para comentar um pouquinho mais sobre cada um deles. E quem está aqui comigo é ela de volta, depois de um tempinho aí, nossa querida padeira Bia Nascimento, dê seu olá. Olá, estou muito feliz de estar de volta. Estava com saudade de comentar sobre cultura pop. Tamo aí. Muito bem, que bom, seja bem-vinda. E nossa viciada em séries também está aqui agora comentando um pouco dos filmes. Elaine, dê seu olá. Olá, como diz meu podcast favorito, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Sim, muito bem. Então é isso, deixa eu explicar um pouquinho aqui da nossa lista de melhores filmes. A principal diferença em relação à nossa lista de melhores séries é que séries a gente só colocou 5, mas filmes fizemos aqui uma lista de 10. E tem a lógica fuzzy, não sei se não temos mais aqui nosso querido xaropes para explicar esse ano, mas basicamente a gente pede para cada um dos nossos votantes votar na sua lista dos 10 filmes e colocar numa ordem. Então, tipo, o primeiro lugar ganha 10 pontos e o décimo ganha só um ponto. Então, aí depois a gente faz as contas e aí sai essa nossa querida lista, né? Esse ano aí tivemos novamente 11 porcolonistas participaram, deram seu voto e tivemos ao todo aí 44 filmes diferentes citados. A lista completa lá de todos os filmes citados também está no post lá do site, então qualquer coisa pode correr lá. Então, vamos começar aí comentando. E em décimo lugar temos um filme brasileiro, sim, é o filme Manas, que na verdade ele é um filme de 2024, mas ele só foi lançado em circuito nos cinemas em 2025. É um filme da diretora Mariana Brenandi, não sei se é assim que se pronuncia, ela inclusive é aqui de Brasília. E é um filme que, cara, tentou aí entrar na briga para ser o representante do Brasil, mas acabou perdendo a vaga aí para o agente secreto. Foi uma disputa complicada, mas o agente secreto tinha mais cacife, né? Tinha sido indicado lá, ganhou prêmio em Cannes, coisas do tipo. Mas é um filme que merece ser assistido, é um tema bem complicado que é abordado pela diretora de uma forma bem delicada, porque envolve abuso sexual de meninas. A protagonista é uma menina chamada Marciele, que tem 13 anos e que é de uma comunidade ribeirinha da Ilha do Marajó, do Pará. Então, é um pessoal que tem uma realidade de vida bem complicada, né? Bem humilde, e acaba que vira meio que um vício, né? Essa questão assim do machismo, de machismo estrutural e coisas do tipo. Então, muitas vezes para essas meninas vira um ciclo vicioso que é tipo assim, ela é filha de o pai é o abusador dela em casa. E aí, tipo, quando as mulheres conseguem sair de casa porque arruma o marido, aí, tipo, o marido vai e abusa da filha. Então, meio que vira esse ciclo vicioso e para elas conseguirem sair disso porque é muito difícil, porque tem as questões socioeconômicas
E aí um dos personagens do filme é até interpretado por Dira Paz, que é uma agente da Polícia Federal que eventualmente intercede aí nessa história. Mas é um filme que, como eu falei, aborda esse tema de uma forma bem delicada, porque é um tema que é muito difícil, muito complicado de você abordar sem acabar caindo num melodrama ou numa coisa muito explícita. Então, se vocês não assistiram, eu também recomendo. E é isso, esse foi o nosso 10º lugar. Então, aqui no nosso 9º lugar, temos aí o filme aqui, outro filme dirigido por uma mulher, que é Casa de Dinamite, de Catherine Bigelow, filme da Netflix. Tem um texto meu sobre esse filme lá na Pocilga, já escrevi, aí eu quero saber de vocês duas, começar com Bia. Esse filme também entrou na sua lista, me conte aí um pouquinho sobre ele e por que que entrou na sua lista. Olha, esse filme, eu, na verdade, eu não estava. Eu fui assistir sem muita informação, assim. Ele, na verdade, foi daquelas zapeadas que você dá no Netflix, assim, aí eu, pô, que interessante, eu gosto dessa atriz, que é a protagonista, né? E, pô, vamos dar uma chance. Não estava botando muita fé, porque na média, os filmes da Netflix, eles não são assim tão uma pegada que te surpreenda, né? Eles têm uma linearidade, uma constância de serem medianos, na real, né? É isso. E aí, na verdade, ele me surpreendeu pra caramba, assim. E a cada vez que passa, se você parar para pensar, a gente sobre a premissa dele do filme, porque ele trata, na verdade, de uma guerra nuclear, uma fake guerra nuclear, né? Uma parada bem assustadora, que esse filme é uma ficção cada vez mais plausível e palpável diante do contexto. O contexto vai tornando ainda mais o filme mais real, assim, e a gente esse filme saiu no final do ano passado, né? Final de 2025. E a gente não estava ainda vivendo o que a gente está vivendo agora, que é à beira de sei lá, estamos vendo está sendo gerada uma nova ordem mundial, a gente está vendo aí revivendo uma edição de uma Guerra Fria, e tudo o que esse filme trata, né, sempre colocando os Estados Unidos no centro no centro dessa ordem mundial e da potência, sendo a maior potência militar do planeta, né? A forma como a narrativa é construída, se você parar para pensar, pode até beirar um filme de terror pós-apocalíptico, assim, uma coisa que mas a verdade ela é muito real. E isso dá medo, isso é que dá medo, né? Uma sensação de medo, porque tudo que a gente vê ali, ele se passa, né, naquela sala de segurança lá cabulosa que eles têm, que na verdade eles estão controlando ali toda a questão da segurança da Casa Branca, dos Estados Unidos e tudo mais, monitoram as bombas, quem são os alvos, o que chega e tudo mais, e na tentativa de se defender ou querendo se defender, eles causam ainda mais um caos no planeta, né? E aí também tem um componente muito complexo de algo que a gente também está vivendo, que é esse desenvolvimento tecnológico muito acelerado, principalmente da inteligência artificial, que a gente está sendo... Isso está invadindo, os sistemas eles estão sendo cada vez mais dependentes dessas tecnologias, né? E, na verdade, quando essa dependência se torna um caminho sem volta, né? O filme faz refletir muito sobre isso, né? Como que a gente fica nesse mundo em que... E como discernir o fato do fake? Eu acho que tem várias camadas de discussões que o filme levanta. Não dá para falar muito assim sobre o que como ele vai abordando, porque
eu acho legal a pessoa se surpreender tanto quanto eu me surpreendi, assim. E dos destaques que eu dou para esse filme também é a capacidade de fazer a tensão e o suspense muito, muito bem feitos, assim, muito minuciosos e de uma forma que vai te prendendo, e te prendendo, e te prendendo. E parece um filme muito... parece ser um filme que você já viu, mas ele não é um filme que você já viu. Eu acho que, não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, mas eu tive, entendeu? Por isso que eu gostei dele pra caramba e ele entrou na minha lista. Sim, é um filme realmente muito assustador, ainda mais que, acho que eu falei sobre isso no texto, que tipo, o presidente nos Estados Unidos é interpretado pelo ator Idris Elba, e é meio que uma versão de Barack Obama, né, que ele até liga para a esposa para pedir conselho e tal, e aí você fica imaginando, imagine se fosse Trump, né, fazendo isso, então o negócio é realmente muito assustador, porque a política dos Estados Unidos é tipo, beleza, lançaram um míssil nuclear no país. Você não sabe quem foi. Aí, o que é que você faz? Assume o BO, tenta descobrir quem foi e depois você retalia? Ou você liga o foda-se e explode todo mundo e os potenciais, pode ter sido a China, pode ter sido a Rússia, pode ter sido a Coreia do Norte. Explode todo mundo e foda-se, depois a gente vê aí o que é que acontece. Então, é um Quem negócio atira muito assustador. primeiro, né? Quem atira primeiro, ele coloca vários dilemas morais no Uhum. subtexto desse rolê, assim, né? Tanto a forma, e até a questão, tanto os dilemas morais, até a questão, assim, uma coisa simples que acontece no filme, que é aquela tal sala super protegida, que não pode vazar nenhuma informação. As pessoas não entram com o celular, mas aí entra o dilema moral. Quando tudo está acabando, eu posso driblar assim algumas pequenas regras para eu poder me beneficiar? Então, será que eu entro com o meu celular nessa sala que não pode entrar com o celular? Então, assim, o filme ele também te envolve por esses pequenos dilemas, né? Desde o pequeno até o grande, né? Tipo, jogar bomba atômica ou não jogar, se defender ou não se defender. O que eu penso aqui? A minha prioridade é minha família ou meu trabalho? Ele coloca vários dilemas assim nesse contexto. Eu gostei desse filme também, eu só assisti por causa da Rebecca Ferguson, igual a Bia, que eu gosto muito dessa atriz. E eu confesso que também cheguei desavisada, não sabia que era um thriller, né? E gostei também do resultado, né? O filme dividido assim em 3 capítulos. Cada capítulo tem ali a sua dose imensa assim de tensão ali, todas as decisões. E o que mais me chocou, digamos assim, mas foi um choque meio satisfatório, porque o tempo todo eu ficava esperando, acho que tantos de, de tanta gente ver filme americano, né? Não, vamos corrigir agora, gente, porque Bad Bunny nos deu uma aula de geografia. De tanto assistir filmes estadunidenses, em que vem alguém e salva o dia, né? Seja sempre nessa ficção assim de que os Estados Unidos vão ali e vão salvar o dia, né? Ou então vai haver o menor número de dano colateral possível, ou enfim. Eu fiquei esperando meio que esse momento assim, de tanto que eu estou acostumada a ver esse tipo de filme acontecer. E isso não acontece, né? Nesse sentido, o filme se passa em 18 minutos, então a gente vai vendo nessas 3 partes como que os 18 minutos se passam nessas 3 partes, nesses 3 locais, e, e isso me deixou um pouco perplexa, assim, caramba, mas vai acontecer isso mesmo, vai acontecer, essa bomba realmente existe, ela vai cair lá em Chicago, e em 2023 eu estive em Chicago, né? Uma cidade que eu não conhecia, estive lá e eu só ficava pensando assim, gente, é muita gente. Então eu acho que o fato do roteiro e a direção deixar essa perspectiva para a gente realmente se tocar, que isso é uma coisa que pode de fato acontecer. Eu acho que isso já foi para mim assim a mensagem do filme que eles tinham que passar, né? Então, eu acho que isso foi pelo menos o que me impactou e que me fez continuar assistindo o filme mesmo, assim, quero saber o que vai acontecer,
E ao fim e ao cabo, né, a gente não sabe o que acontece, mas o objetivo não é esse. Mais ou menos, né? Mais ou menos a gente não sabe o que acontece, mas o objetivo também não é bem esse. Eu acho que a gente tem que, os espectadores têm que começar a entender os filmes. Muitos filmes vão ali provocar uma reflexão, e uma reflexão importante, especialmente em tempos sombrios, onde a extrema-direita avança aí em cada país do mundo, e especialmente nos Estados Unidos, onde a gente já tem ali um neonazista ocupando a cadeira máxima ali de poder, né, como disse a Bia, da maior potência mundial. Então, eu achei sinceramente um filme bem necessário. Então, seguindo aqui com a nossa lista, em 8º lugar temos o filme Vivo ou Morto, um mistério Knives Out, que é o terceiro filme dessa agora série de filmes, né? Começou aí com esse primeiro Knives Out, que em português era Entre Facas e Segredos, e aí depois ficou aí sem ter mais como adaptar esse título nas obras seguintes, então acabou que a Netflix comprou essa franquia, digamos assim, né, do diretor Ryan Johnson, e temos aqui a terceira aventura do terceiro mistério do detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. E esse filme entrou na minha lista, tem texto meu também na Pocilga. Eu vou só falar um pouquinho aqui, apresentar um pouco que a gente já falou, né? No filme anterior a gente falou muito desse contexto político, e todos os 3 filmes dessa agora franquia, cada filme aborda de algum aspecto da sociedade norte-americana, né, ou estadunidense. E se o primeiro fala um pouco da luta de classes, assim, um mistério mais clássico, de a culpa era do mordomo, no caso lá da empregada. No segundo ele já fala aí das big techs, de um bilionário maluco. E aí nesse terceiro agora temos um tema que também é importante, que é a religião, e como esse discurso de ódio, de coisas que a gente falou aqui, né, da questão da extrema-direita, como isso também tem afetado nessa questão da religião. E é um filme que, pô, essa série de filmes eu gostei muito dos 3, e todos os 3 entraram na minha lista de melhores de cada ano que foi lançado, então espero que tenhamos outros, porque o que não falta é tema aí para falar a respeito, e aquela coisa que é o filme que é tão bem escrito que não importa muito o crime em si, né? Mas esse contexto em torno dos personagens. Então, fiquei muito feliz que ele entrou aqui no nosso top 10. E vocês duas, acho que nenhuma das duas colocou na sua respectiva lista de melhores, mas o que é que vocês acharam aí do filme? Nossa, eu achei esse filme um saco, gente. Sinceramente. E o primeiro, aquele outro anterior a ele também, que eu não lembro o nome. É o Glass Onion. Isso, Glass Onion. Gente, achei. Eu não tenho nada para falar desse filme, porque eu achei longuíssimo, chato, entendeu? Entendi ali que tinha os dilemas ali, né, e tal, para interessar católico, a culpa cristã, nananã. Mas, sinceramente, velho, assim, acabou o filme, eu falei, porra, perdi tempo, entendeu? Porque é um filme longo, fiquei ali, entendeu? Estragando a minha lombar, porque você fica no sofá um tempão, entendeu? Aí você estraga sua lombar por nada. É isso. Ok, bom comentário. Bia, tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa na dor da lombar? Eu também não, eu não coloquei, ele não iria, jamais iria entrar na minha lista de melhores, porque para mim, dessa franquia de mistérios da Knives Out, eu gostei só do primeiro, assim, real, o primeiro para mim foi bombástico, me pegou. Mas aí o segundo e o terceiro, eu acho que a fórmula já ficou um pouco conhecida, não surpreende tanto. É aquela coisa, aquele esqueminha meio Agatha Christie, né, e tudo mais. Mas pensando por essa questão das temáticas que você pontuou,
acho até que o filme fica mais interessante do que eu mesma tinha parado para pensar. Porque eu estava assistindo assim, eu, velho, também achei igual a Elaine. Assim. Achei esse mais difícil de assistir. Achei que não teve, não me pegou de verdade, mas respeito que Ramon tenha curtido e tá tudo certo. E Não, mais gente curtiu, né? Porque entrou na nossa sim, lista, assim. E gente curtiu. Me surpreendeu até quando eu vi o que esse filme tá fazendo aqui. Porque... Eu também achei que a crítica de Ramon foi melhor que o filme. justo. Não, assim, eu acho que, só para não prolongar muito, acho que é meio tipo, claro que guardadas muitas as devidas proporções, é tipo, sei lá, você assiste aquela série lá, o All Her Fault, tem texto de Elaine, e aí depois você começa a ficar, ah, não, mas eu achei um pouco exagerada as situações, algumas coisas, tipo, não, mas aí no final quem matou, quem fez não sei o quê, tipo, não, o negócio não é sobre isso, entendeu? Mas eu entendo que eu enxerguei o Knives Out dessa forma, e aí esse terceiro, eu acho, o que eu acho brilhante do filme é isso, é que ele faz, ao mesmo tempo ele critica, né, a questão da religião católica e de como isso é usado em favor dessa questão da extrema-direita, mas aí através do personagem lá do Daniel Craig, ele ao mesmo tempo ele é muito respeitoso com os aspectos da religião e tal. Então, o que eu acho genial do negócio é esse, é como e até o filme ele começa em vez de já começar com mistério alguma coisa, ele não, ó, tá vendo esse personagem aqui que você não sabe quem é? Então, eu vou contar a primeira metade do filme, eu vou contar a história dele. Aí isso já me pegou também, que eu fiquei, pô, mas normalmente esse tipo de filme não. Você já quer ver logo o Daniel Craig, né? Você já quer ver logo o protagonista. Então, para mim surpreendeu, mas enfim, eu entendo que é isso, cada um tem uma visão diferente, mas é o que eu sempre eventualmente escrevo em algum texto meu, que o legal da arte é justamente provocar determinadas reações das pessoas, né? E tem gente que não reage ao negócio, tipo, ah, é chato e beleza, a vida segue e é isso mesmo, tem muito o que fazer, não. E tem essa coisa legal que, parando para pensar aqui, refletindo, né? Ele brinca com a questão da fé, na fé no sentido de você acreditar ou não, no que a fé a fé e a fé, né? A fé ligada ao religioso e a fé no conceito de crença, de acreditar se aquilo ocorreu ou não, né? Do que as pessoas são capazes, né? A fé nas pessoas, a fé nos fatos. Então, muito bem, vamos seguir aqui com nossa lista. Em sétimo lugar, temos o filme Fórmula 1, o filme, pois é, um título bem básico dessa aventura, digamos assim, protagonizada por Brad Pitt, dirigida por um diretor chamado Joseph Kosinski, que dirigiu muitas obras de ação interessante. O mais recente foi o Top Gun Maverick, mas ele dirigiu outros filmes também que eu acho bem bacanas. E esse filme especificamente, eu entendo por que que ele entrou aqui na lista. Ele é um. A gente às vezes reclama que filmes blockbusters não são bem realizados, são tipo uns efeitos especiais ruins, roteiro ruim. Eu acho que esse filme é o filme pipoca clássico, assim, que tipo os aspectos técnicos são muito bons, a montagem, fotografia, os efeitos visuais, tem o carisma, né, de Brad Pitt. Eu sempre brinco dizendo, você não gosta. Eu mesmo nem sou fã de Fórmula 1. Eu digo, se você não gosta de Fórmula 1, não se preocupe, não. Tem 2 horas e 20, aí 2 horas e meia de Brad Pitt já vale a pena já. E outra coisa que eu brinco também é que acaba o filme e você até acredita no final de que Fórmula 1 é um esporte de verdade e o outro que é um esporte coletivo, que depende de um monte de gente. Então, feito esse comentário sarcástico aqui, vou passar a bola aí para Bianca, que ela colocou aí na lista dela, no top 10. Então, conte aí, Bia, por que entrou na sua lista, o que você gostou do filme?
Ai, gente, adorei que você falou isso do esporte, né? Mas a primeira coisa que eu ia comentar, assim, de patrocínio, esse filme não teve problema algum, né? Porque assim fica bem nítido o tanto de marcas e de patrocinadores que investiram, além da própria comitê, não sei, que organiza a Fórmula 1. Meu marido que sabe, que ele acompanha. É, A pode FIA, né? A FIA, isso. que é a responsável pela organização da Fórmula 1. Então, assim, teve uma injeção de patrocínio boa, mas por outro lado, você percebe que o filme ele deu uma amenizada em algumas coisas. Eu até brinquei que eu não assisto, tá? Mas eu sei do que se trata, eu sei porque o Eric acompanha o Drive to Survive da Netflix, que é uma série famosa sobre os bastidores da Fórmula 1, né? E tem várias temporadas, enfim. Então, a coisa toda é muito feita, muito teatralizada e muito a realidade ficcionada para aquele produto da Netflix. E aí me pareceu, à primeira vista, que esse filme também seria assim. E ele, de fato, te entrega um pouco disso quando você vê que muitas das coisas ali são para dar uma peça de publicidade da própria Fórmula 1, né? Assim, então, é muito chapa branca em vários aspectos, né? Tem detalhes ali que você vê, tipo assim, os personagens do filme nunca ultrapassam os pilotos da vida real, tipo os Hamilton, os outros que inclusive protagonizam a série da Netflix, né? Então, acho até porque não sei se foi por algum conflito de contrato ou qualquer coisa assim, você não vê essas personalidades todas ali, não é uma coisa que aparece, assim, a gente só vê citado e tudo mais. Mas achei interessante, assim, do filme que você vê a assinatura do diretor, eu amei Top Gun Maverick, acho que aquela questão da ação que ele faz, de velocidade, de som, ele sabe fazer muito bem. Isso é uma coisa que tem muito na Fórmula 1, né? Ele, então, estava ali num território muito seguro, confortável, do que ele já sabe trabalhar. A atuação o Brad Pitt não precisa de muito para, né, um papel desse, que é um papel. Se você vê uma jornada de herói, uma construção de um filme que qualquer sessão da tarde consegue fazer, que é você coloca um mocinho que está numa meia-idade, não sei o quê, o outro está conflitando, conflito de geração, que está ali disputando um espaço com outro novato. E aí você tem que crescer esses dois personagens e tudo mais. Então, nesse aspecto de roteiro, eu achei que ele foi, tipo assim, muito simples. O roteiro é muito simples, não tem muita. Ele não elabora muita coisa. Inclusive, você consegue adivinhar os passos, né, do que vai acontecer, porque é super previsível em alguns momentos, assim, que vai rolar. O Brad Pitt não precisa de muito, né, para conquistar a audiência, é um ator de peso. Quem é o ator que faz o novato? Ele também já fez outras coisas, né? Ele não é bem muito novato, não. Mas é um jovem O nome dele e é Dawson Idris. Ele já fez, deixa eu ver aqui, que eu também minha memória é péssima. Mas ele é muito bom também. Eu acho só que eu acho só que assim que a coisa toda não ficou assim, para mim, olhando de fora, parece até que, tipo assim, se você colocar que ele é um negro e tudo mais, conquistando o espaço, e aí ele já é, na história, ele já é um piloto que está numa posição de destaque. Então, chega um cara branco, meia idade, e supera ele. E supera ele e ainda dando lição de moral. Então, nesse ponto da história, eu senti que rolou uma pegada meio white savior, assim, sabe? Então, isso me deixou um pouco incomodada, mas, no geral, e eu acho bem apelativo também essa questão que você falou de forçar uma barra de que é um esporte coletivo, porque não é, né, a galera? Tipo, É,
o A filme. Fórmula 1 é mais de quem tem grana para ter o melhor carro e tudo Sim. mais, sabe? É, é isso. Acho que tudo que você falou procede. Eu acho que é isso. O filme, ele usa assim desses clichês básicos de filme de esporte de maneira muito eficiente nessa questão dos conflitos de geração, coisa que você falou. Aí a Fórmula 1, ela tem uma particularidade que o filme explora bem, que é a questão que, tipo assim, eles estão numa mesma equipe. Então, assim, eles são ao mesmo tempo rivais, mas rivais entre aspas, mas eles têm que trabalhar em equipe. Então, acho que a grande sacada é essa. E o conflito de gerações, acho que também explora bem, porque o personagem lá, sem ser o Brad Pitt, o nome é Sonny, e o outro o nome dele é Joshua. O Joshua, ele tem a questão que ele está mais preocupado com a questão de patrocínio, de quem é que de A aparecer nas imagem, redes né? sociais, coisas do tipo, e tipo, para ele ganhar, não ganhar, não importa. Então, acho que entra também essa questão esse conflito de gerações é bem explorado, porque se a gente for enxergar hoje, tem muito disso, né? Às vezes esses atletas estão às vezes mais interessados em patrocínio e coisas do tipo do que realmente chegar lá no esporte e fazer alguma coisa. Tipo, guardadas as Verdade. devidas proporções, tipo, Neymar. Neymar hoje é mais tipo influência do que jogador de É, futebol, entendeu? Tá mais preocupado em fazer festa, em fazer besteira e ganhar dinheiro de patrocinador, né? Enfim, acho que o bom do filme é isso, é que ele explora tudo isso de maneira eficiente, que às vezes é isso, né? O filme pipoca, né? Blockbusters, a gente só quer um e é um básico, mas bom um básico isso, blockbuster. um básico, mas bem feito, né? Não quer um negócio Sim. ruim. É um filme que você vai sentar e vai se divertir, porque é ação, entendeu? É o filme que eu falei pro Eric. A gente assiste, ele gosta de Fórmula 1. Quem não gosta de Fórmula 1 assiste pelo Brad Pitt. E o meu pai assistiria porque é um filme de ação, é um filme que tem, sabe, as coisas são aceleradas e tal. É tipo Top Gun mesmo. Assim. Então tem aquele herói bonitão, exemplar de masculinidade, nananã. Então, assim, ele cumpre ele binga essa loteria aí do blockbuster, né? Hollywoodiano estadunidense. Com certeza. Então, seguindo aqui com a nossa lista, chegamos aqui no final da primeira metade aqui da lista. No sexto lugar, temos o filme Frankenstein, de Guillermo del Toro, que é a nova adaptação aí do romance de Mary Shelley. Eu fiz um Varacast junto com a minha querida Sara Ferraz aí sobre esse filme. Ela leu o livro, e a gente fez um comparativo aí do filme com o livro, né? Ela contou um pouco do que ela achou dessa versão nova, né? Se foi fiel ou não aí ao livro. Então eu quero saber de vocês duas, as duas aí votaram, colocaram aí o filme na lista. Foi um filme que não foi 100% unanimidade, eu vi assim muito ame ou odeie, vi muita gente que achou, detestou, mas quem gostou, gostou muito. Então, começo com você, Elaine. Me conte aí o que é que você achou de Frankenstein. Ah, eu amei esse filme, porque primeiro que eu achei ele de uma estética assim lindíssima, assim, sabe? Uma direção de arte, achei de um primor assim. E eu confesso que eu botei ele para assistir aqui em casa bem contrariada, porque eu francamente Frankenstein de Mary Shelley não é uma história que me agrada muito desde criança, assim. Eu não consigo muito sentir nenhum tipo de emoção muito pelo Frankenstein, mas esse filme, ele realmente me emocionou. Eu acho que ele, pela várias escolhas, né, que o diretor fez, o roteiro fez, é, por exemplo, em retratar a mãe e a namorada do cientista, né, como a mesma atriz, que inclusive é uma atriz neta de uma atriz brasileira, né? Eu achei isso assim, mas de um bom tom incrível, assim, eu falei, olha aí, né? Nada como uma boa metáfora para a gente explicar por que os caras são tudo filho de vó, né?
eles têm uma mãe, aí daqui a pouco eles querem que a namorada seja a porra da mãe, né? Então, eu acho que esse filme retratou isso de uma forma assim mas tão didática que eu achei incrível. O ator, que é o mesmo, eu esqueci o nome dele, gente, do ator, mas Qual dos Jacob Oscar? Elord. o Frankenstein mesmo, sem ser o cientista. Jacob Elord. É o Oscar Isaac, que é o que faz o Victor Frankenstein. Ou você quer saber a criatura é A o... criatura, perdão. Ah, tá. Esse é o Jacob Elord, de Como é que fala, Euforia. gente, o nome dele? Repete. Jacob Elord. Jake. Elord, não? Eu Tanto também faz. falava Elodie, A que portuguesa aí, a mesma coisa. esse rapaz, né, gente, ele tá lá em Euforia, né, e eu já tinha achado ele fantástico naquele papel abusivíssimo, né, e aí, nesse papel de criatura, achei ele de uma delicadeza, assim, uma expressão tão grande, assim, realmente me comoveu. O que eu mais gostei, eu acho que foi essa questão de trazer como que o personagem do Frankenstein, a criatura, que eu acho que é isso que o livro tenta mostrar, né? Eu não li Frankenstein de Mary Shelley, mas eu imagino que seja isso que a autora tentou mostrar para a gente, como que você dizer que você não é humano, né? E ali dentro daquele universo, ele era a única pessoa que tinha, né, uma das poucas pessoas que tinha mais humanidade nesse universo. Ao contrário do cientista, né, que é o Victor, que se acha o próprio Deus. Aliás, achei também incrível como que retrata assim, tão bem como, em regra, né, um homem branco, cisgênero, se acha, né, tanto naquele século quanto hoje. Né, a gente está aí vendo, né, esse Donald Trump se achando mundo, assim, se achando dono do planeta, né? Ele quer colonizar agora, ele quer colonizar o mundo, né? Tá o pobre do atleta lá nas Olimpíadas de Inverno, não conseguiu nem sair no carrinho lá no trenó, e aí, mas eles querem invadir a Groenlândia. Tá bom, né? Então, assim, eu acho que esse filme foi incrível. Adoro quando os filmes ou a pessoa ama ou odeia, porque eu acho que dá muito debate, tem muita coisa para a gente debater. Queria ouvir a opinião de vocês também. Bia, Eu queria dizer que Jamaica abaixo de zero jamais será o time do estadunidense. Exatamente. Muito bom, velho. Conte aí, Bia, o Deixa que eu é que você falar, achou? então. Na minha opinião, vou seguir o relator. Jacob Elord eu acho que é o coração desse filme, saca? Porque até o porte físico dele, toda a estrutura, acho que favoreceu essa entrega física do personagem e tudo mais, mas ele consegue algo que eu acho bem. Acho que o que destaca dessa atuação dele é que ele consegue, no meio daquela maquiagem, né, toda e tudo mais, ele consegue colocar expressões. Ele não fala, mas você entende. Aí, quando ele começa a se movimentar, a se expressar, e todo um trabalho de corpo mesmo, um trabalho físico de atuação que é muito impressionante, assim. E aí todo o resto eu concordo com a Elaine. Só que, assim, para mim, eu gostei muito desse filme, do Frankenstein. Só que da obra do Guilherme Del Toro, eu acho que ele não se sobressai a muitos outros filmes dele, né? Eu acho que ele tem filmes melhores, assim, nessa coisa dessas criaturas que ele gosta de, né? E era um filme que ele planejou muitos anos fazer, né? Pelo que eu li, ele ficou anos desejando fazer uma leitura de Frankenstein. Mas por exemplo, a leitura que ele fez de Pinóquio, para mim, supere muito essa do Frankenstein. Mas ele entrou na minha lista de qualquer jeito, porque é isso, é um filme do Guilherme Del Toro, é um filme bom. Ele faz uma adaptação muito ok do Frankenstein. E para mim essa adaptação se destaca muito mais por conta da atuação do Jacob Elord. Mas assim, e aí o que eu falo dessa questão eu acho muito legal que
o Guilherme Del Toro ele sempre traz na obra dele essa questão da relação dos conflitos e questões morais que envolvem criador e criatura. Ele sempre coloca isso, né, de alguma forma, e mesmo as adaptações dele, você vê que ele dá um plus nessa. Ele sempre coloca um algo a mais. Tanto que, para mim, Pinóquio foi o melhor Pinóquio, assim, já adaptado para mim. É o dele, sabe? Mas o Frankenstein, eu acho até que ele colocou coisas mais. Ele criou uma criatura um pouco além do que foi descrita na obra da Mary Shelley, né? Então eu acho que ele foi um pouco além assim do que nessa adaptação. Então acho que tem pontos por isso, assim, esse filme ganha. E eu de verdade eu não entendi quem não gostou. Eu acho que ele, dentro da obra do Guilherme Del Toro, ele não é nenhum dos melhores, mas ele também não é um filme péssimo, ele é um filme muito bom. Então, assim, as críticas eu acho que ficaram, sei lá, acho que mais da expectativa também das pessoas, porque acho que o melhor filme do Guilherme Del Toro é sempre o próximo, né? Então, fica nessa. Sim, sim. Então, continuando aqui com o nosso Baconzitos de Ouro, chegamos agora ao nosso top 5 aqui, os 5 filmes mais bem votados aqui pelos nossos porcolonistas da Porcilga. E no quinto lugar temos outro filme brasileiro. Pois é, essa lista aqui tá cheia de filmes brasileiros e é o filme Homem com H, que é a cinebiografia aí de Ney Matogrosso, que tem texto lá na Pocilga escrito por Elaine. É um filme que bombou, estava indo muito bem nas bilheterias do cinema, e aí de repente o filme entrou na Netflix, o que foi uma pena para o cinema, porque talvez ele até pudesse ter tido um pouco mais de bilheteria, mas por outro lado, né, quando entra assim numa plataformas dessas de streaming, aí mais gente assiste, aí muita gente assistiu, principalmente aproveitando que já tinha esse hype do cinema. É, é um filme que eu gostei, achei bom. Eu tenho algumas ressalvas, eu até aprendi uma palavra junto com um dos votantes aqui, que colocou na lista dele, que é meu querido Rafael Saldanha, que ele usou um termo que eu não conhecia, que ele disse que o filme era uma agiografia, que é tipo uma biografia que só tem ponto, só tem elogios, ele não fala, não faz nenhuma crítica, é tipo a gente dizer que é um filme chapa branca. Eu nem acho que esse, para mim, chega a ser um problema. Acho que a única coisa que, para mim, é que acho que o filme aborda a vida de Ney Matogrosso, ele fez muita coisa, então, tipo, tem lá os Secos e Molhados, a vida dele antes, a relação dele com o pai, aí depois a carreira solo, teve o relacionamento dele com Cazuza, acontece muita coisa, e acho que o filme tenta abraçar tudo, e acho que algumas coisas acabam ficando meio superficiais, mas como é isso, o Ney Matogrosso é um artista tão, assim, incrível, que às vezes você acaba deixando isso meio de lado e aceita, né, que tem a atuação brilhante, né, do Jesuíta Barbosa, ele tá, assim, fenomenal, tipo, assim, parece que ele incorporou, né, o Ney Matogrosso, e ele faz uma interpretação que não é, assim, caricata, que ele consegue abordar todos esses aspectos da vida do protagonista de maneira muito boa. E uma outra, isso é uma birrinha que eu tenho com alguns filmes de cinebiografias musicais, principalmente eu tenho visto muito isso, infelizmente, com alguns filmes brasileiros, é que chega no... Você passa o filme todo convencendo que o cara é o Ney Matogrosso, o cara tá brilhante, aí chega no final você bota o próprio Ney Matogrosso para fazer uma performance, eu fico, cara, não precisa disso. Aí nesse talvez não incomode tanto, porque a performance do cara é foda e ele é muito parecido.
mas teve recentemente o filme de Gal Costa, né, que a atriz nem parece, esqueci o nome da atriz, ela não é nem tão parecida assim com a Gal Costa, mas depois do filme, o filme te convence que ela é. Aí quando chega no final, bota a Gal Costa de verdade, e você fica, pô, meu, eu já tinha comprado que ela era a Gal Costa, e você vem agora e me mostra, olha aí, ó, não tem nada a ver, você é trouxa. Então, às vezes tem essas besteirinhas assim, mas achei muito bom que ele tenha entrado aqui no nosso top 10 e ficou numa posição muito boa, top 5. Então, Elaine, já que você escreveu o texto, eu vou começar com Bia. Me conte aí o que é que você achou do filme. Poxa, estava curiosa de ouvir a opinião da Elaine, já quero escrever o texto. Brincadeiras à parte, vou aqui, vou ser bem breve, então. Cara, o coração do filme é o jesuíta, né? E ele já tinha demonstrado em outros trabalhos que ele era um ator foda, mas desse daí ele se entregou totalmente. Eu nem achei tanto erro assim o filme ter entrado, porque, como você falou, hoje a indústria ela fica dividida, né? Entrado na Netflix, que eu digo, né? Fica um pouco dividida nessa estratégia, né? E eu acho que o filme ter entrado no Netflix deu esse hype, ajudou nesse hype, né? E tanto é que a gente viu que ele furou tanto a bolha. Aí teve aquele estudante que fez aquela performance na escola e viralizou e nanã. E eu acho que, de certa maneira, esse furar a bolha da história de um dos nossos grandes artistas da música brasileira é super importante no contexto que a gente está vivendo. E, ao mesmo tempo, eu acho que faz uma justa homenagem ao Ney, sabe? Porque, cara, ele é um cara que está no alto dos seus 80 e poucos anos, viveu coisa para caceta e, ao mesmo tempo, sofreu muita coisa e tá aí, sabe? Tá com energia, tá com disposição, tá vivendo. É uma baita de uma homenagem vida justa e, ao mesmo tempo, um filme ele passa essa sensação de que, cara, o cara tá aí, velho. Quando você olha assim, o filme, tudo que ele já passou, uma trajetória imensa, e o filme ainda assim é um recorte tão pequeno do que da obra dele, das coisas que ele fez e tudo mais. E você vê, nossa, cara, a gente precisa reverenciar essas coisas, essas figuras que a gente tem. E ele ainda é uma inspiração para uma geração, ele foi para outras gerações e está sendo para a próxima geração. Então, eu acho que esse filme ele tem esse potencial de expandir essa, essa figura de inspiração que o Ney é, tanto de que quebrou padrões, quebrou tabus, né? Ele foi esse cara que ele teve que abrir os caminhos na marra, assim, para uma galera que está vindo agora e por conta de tudo que ele atravessou na música, né, no cenário artístico, cara, é uma figura a ser reverenciada e ele está vivo, vivíssimo, sabe? Isso é de uma honra a gente ainda estar dividindo a Terra com esse ser humano, sabe assim? E eu fiquei muito emocionada de verdade com o filme. Eu acho que ele faz uma homenagem belíssima. E não tem essa de que, porque chapa branca. Tem que ser chapa branca mesmo, porque o Ney é perfeito, sabe? Até quando ele erra, ele tá correto, entendeu? É isso, foda-se. E você, Elaine? Você quer Ah, comentar, vai acrescentar mais alguma coisa? acho que a Bia já falou tudo mesmo, né? Que o que fica mesmo é. O que eu gostei muito de ver é isso que a Bia falou que fica, que é saber realmente tomar consciência que o Ney abriu portas para muita gente, né? Nesse mundo queer, que se não fosse o Ney Matogrosso, sabe-se lá como que os artistas, né? LGBT, queer, enfim, estariam conseguindo fazer a sua arte, né? Eu acho que o que funciona muito, muitíssimo bem também é o que a Bia já falou, que é a atuação do jesuíta. Ele realmente, especialmente quando ele está no palco no filme, né? É algo assim que é de um impacto assim muito prazeroso de assistir mesmo. E eu concordo também, mas é como
o Pedro sempre diz aqui em casa, escolher é perder, né? Então, uma biografia realmente você vai assistir aí um recorte ali da vida daquele personagem, e eu particularmente acho que eles fizeram bons recortes, assim, de tentando abarcar a importância que esse homem tem, né, que esse artista tem na cultura popular brasileira. É isso, assistam. Homem com H. Muito bem. Então, seguindo aqui com nossa lista, chegamos ao quarto lugar. Temos aqui um filme de terror chamado A Hora do Mal. Em inglês, o título do filme é Weapons, dirigido por Zach Cregger. Sim, é um filme que faz uma crítica bem interessante de um tema que é algo que infelizmente já tem acontecido muito, principalmente lá no, mais uma vez ele, né, lá na Norte, na América do Norte, nos Estados Unidos da América do Norte. Um pedacinho aí da América, né? Exatamente. E envolve os tiroteios, né, jovens uma pessoa armada que entra e mata todo mundo lá dentro de escolas. Só que o filme não fala literalmente sobre isso, né? Ele começa com um mistério, que é numa turma de crianças, do nada, todas as crianças de uma determinada escola, numa cidade interior, some e só fica um aluno. Então, aí começa a questão, né? Tipo, descobrir o que foi que aconteceu, quem foi que fez isso, é um sequestrador, o que é que está acontecendo, né? E aí, obviamente, a primeira pessoa a ser acusada é a professora, né, dessa turma, tipo, o que será que ela fez para que essas crianças tenham sumido? Ah, a culpa é dela. E aí o filme mostra vários pontos de vista para a gente tentar entender o que é que aconteceu, né? E tem também a questão do menino, né? Que é o único que não some, né? Então, tipo, será que ele sabe de alguma coisa? Aparentemente, mas é só uma criança, enfim. Aí, a partir disso, o filme desenvolve toda uma história que faz aí essas analogias com a questão, né, do que eu citei do que seria um massacre, né, dentro de escolas, que é algo que acontece muito, né, lá nos Estados Unidos da América. E não, é um filme que eu gostei bastante, foi um dos filmes de terror mais interessantes de 2025. É um daqueles filmes que não é aquele terrorzão clássico, né, mais uma pegada de drama, talvez mais lá no terceiro ato do filme aí, que talvez ele assuma mais uma postura mais de terror clássico, mas eu quero ouvir aí de Elaine, que prometeu aí que vai escrever um texto, mas enquanto isso, me conte aí as suas impressões sobre A Hora do Mal. Bom, eu particularmente adoro filme de terror, né? E nisso de adorar filme de terror, eu termino quebrando muita cara, porque é uma coisa difícil de ver um filme de terror bom, um filme de terror que seja bom, né? Que vale a pena ali, como eu já disse, a nossa lombar ali no sofá, na cadeira. A Hora do Mal foi uma boa surpresa para mim, porque, como você disse, apesar de não ser aquele terror, ele é muito mais um suspense, né? Com alguns momentos específicos de terror. Eu acho que funciona muito esses momentos de aflição ali que a gente passa, tentando entender o que está acontecendo. Eu confesso que, no primeiro momento que eu assisti, e logo em seguida acho que eu conversei com você, Ramon, eu me achei muito burra, porque eu não fiz não me passou pela cabeça esse entendimento da metáfora com relação aos tiroteios escolares, né, que acontecem infelizmente, com muita frequência hoje em dia nos Estados Unidos. Então, e aí você até falou assim, pô, mas tem até uma hora que aparece uma arma do nada. Caramba, é verdade. Tem isso. Talvez eventualmente eu chegasse a essa conclusão aí metafórica, mas no primeiro momento não entendi. Inclusive eu caí meio de paraquedas mesmo nesse filme, porque Ramon falou, olha, assista que é bom. E foi aí que eu fui assistir, achando que era só um terror, tipo,
sem nenhum tipo de agenda, muito menos uma agenda política, mas de toda forma, ao saber que provavelmente a intenção é essa, né, de fazer essa crítica com relação a uma sala vazia, né, que antes estava cheia de crianças e no dia seguinte só sobrou uma, né, ao linkar isso com armas, né, eu achei muito interessante. Não gostei do final, não posso falar que o final, né, que eu acho que a gente não está aqui para dar spoiler, mas achei bem contraditório que ele faça essa crítica de que a primeira acusada é uma mulher, e aí teremos ali quem viver verá, temos aí aquele final que eu sinceramente achei contraditório, acho que achei o final um pouco misógino, para ser bem sincera, assim, e meio que caiu por terra ali a crítica que o filme talvez tenha tentado fazer com relação aí toda essa questão estrutural, né, de uma violência que hoje a gente vê, que é uma violência que a gente vê meninos cometendo, principalmente meninos, né? E aí a gente cai ali, então, para Adolescência, aquele seriado maravilhoso. Quem assistiu só uma vez, quem não assistiu, assista Adolescência. Quem assistiu só uma vez, assista de novo, de verdade. Assista uma segunda vez, que eu garanto que vai valer a pena, porque o Adolescência, ele vai trazer eu acho que essa reflexão que o A Hora do Mal talvez também incite a gente a fazer sobre essa violência de crianças e adolescentes, por que eles fazem o que fazem, que é algo estrutural e que a gente tem que estar muito atento ali. Demorou para a gente estar atento com relação a esse tipo de coisa hoje em dia. Eu acho que se tem pai e mãe aí, eu não sou mãe, mas se tem pai e mãe ainda de criança e adolescente bolando, né, boiando nesse assunto, olha, demorou, começa aí com a adolescência e depois assiste A Hora do Mal. É isso. Vai estudar, né? Vai estudar aí. Se não está estudando, vai estudar. Ou você pai e mãe de criança e adolescente, tá? Fica aí o recadinho. Muito bem, muito bem. Então chegamos aqui agora ao nosso top 3. Esses três aí, sem dúvida, são os filmes que são mais assim unânimes aqui na nossa lista, que quase todo mundo votou. São os filmes, os três são os filmes que estão aí mais premiados, estão concorrendo a Oscar, ganharam já diversos prêmios. E durante a apuração ia sempre, aí um passa o outro, aí outra pessoa vai lá e vota, enfim. E deixa eu falar um pouquinho dele. Tem um texto sobre ele de Mário Bastos na Pocilga, que é o filme Uma Batalha Após a Outra, um novo filme aí do diretor Paul Thomas Anderson, que é um dos meus diretores favoritos. É um cara que eu acho impressionante como ele consegue fazer filmes, cada filme é um totalmente diferente do outro, você é sempre surpreendido assim pela abordagem de como ele conta a história. E esse filme ele faz aí uma mistura de crítica política com a comédia ácida, brinca com a questão da figura da paternidade, mas aí ele mostra figuras femininas muito fortes e de duas gerações diferentes. Fala dessa questão dos guerrilheiros, né, de pessoas que lutam por questões políticas, né, e às vezes o preço que essas pessoas pagam. Fala de extrema direita, enfim. O filme tem muitas camadas e eu também escrevi um texto, tá lá no meu blog, Turminha do Ramon. Pois é, eu ainda sou desses que tem blog. Então, eu vou começar aí pedindo para Elaine, me conte aí o que é que você achou de Uma Batalha Após a Outra. Também entrou aí na sua lista. Me conte aí. Entrou na minha lista, também foi uma grata surpresa, porque eu confesso que eu já tinha zapeado e passado por Uma Batalha Atrás da Outra, e eu só fui assistir quando Bia, em algum momento, falou: olha, assistam, porque realmente é muito bom. E, de fato, assim, bom, um elenco de peso, né, primeiramente, então, DiCaprio, Benício Del Toro, a gente tem a estreia da Teyana Taylor, que é maravilhosa, assim, ela realmente traz assim uma
com pouco tempo de tela, ela traz uma carga, assim, né, muito visceral, assim, eu não sei nem quem explicar o que foi aquela mulher, eu me apaixonei por aquela mulher. Achei essa mistura de misturar o tema, né, temas muito árduos, como o neonazismo, né, o racismo estrutural, com esse humor ácido, assim, achei essa mistura, assim, sinceramente fantástica. E se me dissesse assim, ele vai conseguir fazer um filme assim, eu ia falar, não vai. E ele consegue, né? Porque a gente tem ali, chega nem a ser um alívio cômico, né? Eu não sei nem o que é isso, mas assim, a gente fica com uma sensação de frescor, mas sabendo que o bagulho é sério, que o assunto é sério. Então, gostei muito. Leonardo DiCaprio, para mim, ele é sempre muito assertivo nos personagens dele. Engraçado que eu não sou muito fã assim do ator Leonardo DiCaprio, não sei por quê, não é meu ator favorito, não, assim. Mas quando ele entra em cena, eu realmente acho que ele é um ator muito bom e ele segura mesmo, né? O tempo de tela que ele tem, ele segura a gente. E eu gostei muito de Uma Batalha Após a Outra, especialmente por trazer esse tema do neonazismo, que está aí, está ali na nossa vizinhança, né? Aqui no Brasil, a gente tem um estado inteiro neonazista, né? Então, que está ali se achando que pode impedir pessoas de até determinada renda, se a pessoa não tem emprego, a pessoa não pode entrar em Florianópolis, né, gente? Então, assim, eles fizeram assim, um disparate de achar que poderiam simplesmente cancelar a lei das cotas raciais. Então, dizendo que não, que isso sim que é racismo. Então, eu gostaria que todo mundo assistisse Uma Batalha Após a Outra com esse olhar, um olhar de atualidade, e tudo aquilo que está sendo retratado ali, aquilo está rolando, tá? E vamos abrir o olho, e é por isso que eu falei, e vou repetir, que eu acho que a mídia, a imprensa deve chamar essas pessoas que estão em gestão de países, como, né, o Donald Trump, a gente tem que passar a chamar eles pelo que eles são, neonazistas. Né? Não é só fácil, eles são neonazistas. Então, assistam, eu recomendo muito. Pois é, acho que o diretor, o Paul Thomas Anderson, quando ele começou a produção do filme, até terminar e ele lançar o filme, talvez quando ele começou, o filme era para ser uma versão meio distópica, né, dos Estados Unidos, mas acabou que o negócio é mais real do que a realidade. Isso é foda, né? E aí, Bia, me conte o que é que você achou de Uma Batalha Após a Outra. Eu tenho costumado falar isso sobre várias coisas que eu tenho visto, assim, tá difícil a ficção superar a realidade, assim, né? Que a coisa toda vai escalando num nível absurdo, né? Eu acho que isso que você falou é interessante, que ele de fato possa ter idealizado um filme para você confrontar a polarização, que é algo que tá no radar mundial, né? Assim, eu acho que vários países estão polarizados nesse nível, assim, no nível em que estamos aqui no Brasil, os estadunidenses, israelenses, a Ucrânia, a Rússia, assim, vários países estão o tecido social tem se esgarçado por conta da polarização, né? Então, acho que ele idealizou um filme, e esse filme, na medida em que foi concretizado e foi colocado para rodar as coisas, e o contexto foi atravessando esse filme, ele foi ficando ainda mais real, ainda mais como se fosse um documental assim da realidade, né? Eu acho que o Paul Thomas Anderson tem uma capacidade muito legal de construir os seus personagens, né? Com essa pegada que as pessoas se identificam. Tem o personagem do DiCaprio, sabe, ele te pega por essa quebra de expectativa, de que você idealiza um estereótipo de militante, e ele é essa quebra de expectativa, ele não é esse militante, sabe,
que é totalmente engajado até a alma, né? E que ele faz de tudo pela... Não, ele é um militante, mas ele também é aquele cara que, pô, velho, eu só queria minha paz aqui, cuidar da minha filha e tudo mais. Aí tem aquele alívio cômico, aquele jeitão esquisito. Eu acho que pega muito, porque, na real, eu acho que a maioria que está nessa polarização e que vive esses extremos de uma luta de classes, né? Ela se identifica com esses personagens reais, essas pessoas do dia a dia. Aí tem o personagem lá do Benício Del Toro, que é sensacional, ele rouba a cena. É um cara que também quebra a expectativa, né? Você vê lá, você de primeiro momento acha que ele é um sujeito comum, latino e tal. Não, você vai descobrindo aos poucos, ele vai se revelando, não, mas ele tem uma luta ali, ele é engajado, mas ao mesmo tempo ele é aquele cara sacana, né? No dia a dia, ó. Aí tira aquele sarro da polícia, sacou? Eu acho muito divertido. Eu acho que colocar a construção dos personagens dessa forma, para um tema tão denso e tão que pega tanto na nossa realidade, nas nossas vulnerabilidades e fragilidades por conta do contexto, eu acho que ele consegue passar uma mensagem mais... ele consegue entregar a mensagem que é preciso, sabe? De que existem o nazismo tá aí, caralho, velho, o fascismo tá aí, tá presente, ele tá lá no submundo dele, aí você vê uma coisa que parece distópica, que é uns caras brancos se reunindo num negócio, parece uma gruta, sei lá, uma caverna, aí você fica assim, mano, não é possível. Mas aí, se você parar, é possível sim, se você parar para pensar, é muito possível. E aí você coloca assim em paralelo aqui com o Brasil, mano, tem os doidos lá dos legendários. E aí, se você for parar para pensar, é isso, saca? Assim, essa polarização leva a uma coisa tão distópica que ele vai a curva e fica até engraçado, entendeu? No fim das contas. A gente leva tudo tanto ao extremo que a coisa se perde. Às vezes você perde até o foco do que de fato importa, né? E ali a gente vê a personagem, como é o nome dela, que faz a mãe da garota, Ayanna Taylor. a parceira do DiCaprio, ela é esse estereótipo do militante. Ela vai ao extremo, ela leva a última consequência, e aí ela não, sabe, existe aquela coisa de... E aí você vai refletir sobre as camadas, os dilemas, sabe, tudo que envolve essa luta, essa batalha, é uma batalha após a outra. Mas e aí, o ser humano comum, o cara que está no dia a dia pegando ônibus para trabalhar, ele está vivendo uma batalha após a outra, mas a batalha dele é no cotidiano, é no dia a dia, ele só está, sei lá, batalhando para sobreviver. E aí, eu estou só batalhando para cuidar da minha filha, eu só quero que ela sobreviva, vou fugir com ela, vou para qualquer lugar, e eu tipo, não quero contato, não quero que ela tenha celular, não quero proteger ela dessa realidade, e é isso, sabe? A batalha do ser humano, a batalha individual, quando ela ultrapassa para o externo, e aí vira um contexto enorme. E quando a gente tem que sair dessa batalha do nosso dia a dia, da nossa rotina, para entrar numa batalha maior? É escolher nossas batalhas, né? Sim, com certeza. Só para fechar, acho que também merece destaque a atuação do Champagne, né, como o coronel lá em busca da Nossa, com suposta certeza, filha. gente. O Champagne, para mim, ele merecia ganhar um Oscar aí de coadjuvante, Nossa. porque ele é Ele tá tão genial a atuação nojento, dele. ele tá tão Ele nojento é que tão você, nojento e às cara, vezes engraçado, né? Tipo, ele fez uma uma caricatura, assim, caricatura. que eu acho que funcionou muitíssimo bem, assim. É muito convincente, velho. Ele fica nojento no nível convincente demais, assim. Sim. E também destacar outra personagem feminina, né, que é a filha lá do Leonardo DiCaprio, que é interpretada pela atriz Chase Infinity, que também ela também tá brilhante.
o elenco, ela é a única do elenco dos principais que não foi indicada ao Oscar, né? O Leonardo DiCaprio está concorrendo a melhor ator, Champagne e Benício Del Toro estão concorrendo a coadjuvante, e a Teyana Taylor está concorrendo também a coadjuvante. Acho que ela foi a única que não entrou, uma pena, mas enfim. É só para fechar, só contar que a Teyana Taylor, ela participou recentemente depois da indicação ao Oscar, ela participou do Saturday Night Live, um programa de humor, né, norte-americano, e aí um dos quadros que ela faz é tipo uma propaganda de brinquedos, que aí começa assim falando, o filme desse ano que as crianças mais adoraram, não sei o quê, aí todo mundo acha que é tipo, sei lá, Guerreiras do K-pop, alguma coisa assim, aí vem a piada de que é tipo, não, o filme que as crianças mais gostaram é Uma Batalha Após a Outra, e olha aqui, temos os bonequinhos, aí aparece o bonequinho de Leonardo DiCaprio com o cigarrinho na mão, aí aparece ela, né, com a metralhadora e vamos crianças, nós temos que lutar, não sei o quê. Aí, nossa, é a perfídia Beverly Hills, que legal, gosto muito dela. Eu vou deixar o link Aquela aqui na cena descrição. dela grávida metralhando é icônica. Verdade, aquela cena é genial mesmo. Então, só para encerrar, eu vou deixar aí depois aí o link na descrição para vocês assistirem esse quadro do Saturday Night Live, que é muito bom. E seguindo aqui com nossa lista, estamos chegando aí no top 2, nos dois aí principais filmes. O segundo lugar, até a gente teve que rever aqui a contagem de pontos, rever as regras aqui da nossa lógica fuzzy. Acabou que esse filme aqui, Os Pecadores, ele teve mais votantes, teve a mesma quantidade de pontos do primeiro lugar, só que o primeiro lugar teve quase todos uma boa parte dos votantes colocou ele como primeiro lugar. Então aí a gente usou Porque tipo aqui é perna cabeluda, isso. Então a entendeu? gente usou o critério tipo futebol, em vez de ser de critério de desempate ser saldo de gols, foi número de vitórias. Então a gente secreto teve mais vitórias, mas antes de falar dele, vamos falar aqui do nosso segundo lugar, que é Pecadores ou Sinners em inglês, filme do gênio Ryan Coogler, que fez um filme aqui que eu não sei nem como descrever, né? Eu até quando eu estava conversando justamente com a Elaine, quando ela estava montando aí a lista dela, eu falei, cara, você não assistiu Pecadores? Assista, tá na HBO. Ela, não, mas o que é esse filme? Aí eu usei a cartada de convencer ela a assistir. Eu falei, é filme de vampiro. Ela, o quê? Eu falei, filme de vampiro, pode assistir. Então, assim, é um negócio que, em teoria, entre aspas, é um spoiler, mas ao mesmo tempo é o que define o filme. E eu até vi algumas pessoas assim falando, um brother meu comentando que assim, dando um semi-spoiler, o Pecadores ele é meio que inspirado num filme chamado Um Drink no Inferno, que é do diretor chamado Robert Rodrigues, que é estrelado por Quentin Tarantino e George Clooney. E que aí na metade do filme, desse Um Drink no Inferno, os personagens vão parar num lugar que o nome em inglês é From Dusk Till Dawn, né, que é o que dá o título, e aí quando chega nesse lugar, o filme vira um filme de vampiro. E o Pecadores meio que usa essa fórmula, só que definir só como isso é muito pouco, né? Então ele é um filme que é um filme de época, então ele fala da questão ainda do racismo, de como os negros, né, lidaram com isso, é, e é engraçado, né, você ver essa questão do... Aí chega quando chegam os vampiros, os vampiros são o quê? São brancos, e se eu não me engano o cara é meio que... Ele não é norte-americano, ele é estrangeiro, então aí você já faz a leitura em relação à própria invasão de como a história dos Estados Unidos surgiu, né, que tipo, vieram lá os espanhóis, enfim. Então é um filme que, assim como o filme anterior, Uma Batalha Após a Outra, e o filme que a gente vai falar a seguir, né? O Agente Secreto é um filme que tem muitas camadas. E tem também a parte da trilha sonora, tem a cena que é uma das cenas mais impactantes para mim, pelo menos, do cinema de 2025, e talvez do cinema como um todo, que é quando é,
um dos personagens canta, né, dentro de um estabelecimento, e aí tem toda uma viagem, uma homenagem a toda a história da música negra norte-americana. Então é um negócio assim, se você assistir, se você ver essa cena e se você não se sentir, é impossível meio que ficar indiferente a essa cena. E é isso, é um filme que tem muitas camadas, que a gente poderia ficar aqui horas e horas. Eu escrevi um texto sobre ele, tá lá na Possego, e eu quero saber de vocês duas aí. Começar com a Elaine, me conte aí o que você achou, e você que é fã de filme de vampiro, se é que você pode definir ele como assim, me conte aí o que você achou de Pecadores. Nossa, eu terminei de assistir Pecadores e eu confesso que eu achei ele bem genial mesmo, pelos sentimentos que o filme me despertou mesmo, porque quando o Ramon falou, como assim você não assistiu? Assista lá que é bom. E eu, mas como assim? Não tô entendendo. E eu já tinha passado por esse filme, mesma coisa. Tinha passado pela sinopse, falei, né, não sei não, não sei se vale a minha lombar. E acontece que vale mesmo. Eu achei essa metáfora, né, de usar a questão do vampirismo, né, das pessoas que são vampiras, como essa metáfora do que é o racismo estrutural na vida das pessoas negras, que é aquilo que suga tudo, né, suga seu sangue, literalmente, né, suga tudo que você tem ali. E eu achei isso, sinceramente, muito genial mesmo. Essa cena que Ramon descreveu, de fato, foi a cena que mais me emocionou no filme, que é uma cena que um personagem começa a cantar e tocar e traz essa. Eu recomendaria todo mundo assistir esse filme simplesmente por causa dessa cena, porque ela realmente é uma cena que emociona, ela traz ali é, muita história e muito sentimento ali que a gente não conhece, né? A gente aqui no Brasil, na nossa leitura enquanto pessoas brancas que somos aqui no Brasil, né? Que vamos nos lembrar que lá nos Estados Unidos nós somos apenas latinos. Mas enfim, eu achei genial mesmo. A trilha sonora eu achei maravilhosa e e principalmente me chamou muito a atenção a atuação do Michael B. Jordan, porque ele atua fazendo dois personagens muito diferentes e que atuam literalmente ao mesmo tempo. Achei isso muito, assim, palmas para ele, viu? Porque ele conseguiu me convencer de que ali eram dois personagens completamente diferentes. E você, Bia, conte aí o que você achou de Pecadores. Cara, eu também achei, assim, ele fica ali naquela coisa do terror. O Ryan Coogler sabe fazer essa questão, né? Esses filmes ele constrói com muita sabedoria, né? Ele sabe do que está fazendo, né? E, cara, é tudo que vocês já falaram e para mim muito mais, assim, é um filmaço mesmo. É a questão do vampirismo que a Elane falou, ainda tem. Você vai pensando nas camadas, e eu fui pensando, revendo aqui na minha memória, eles vão cercando, né? O racismo estrutural na referência ali no subtexto, né? Eles cercam ele cerca aquelas pessoas, ele entra na casa daquelas pessoas, eles invadem os corpos dessas pessoas sem que elas tentam reagir, aí a discussão de elas estão reagindo, elas estão sendo violentas, mas elas estão só reagindo elas não podem ser, a reação delas não pode ser confundida com a do opressor, né? Elas estão ali se defendendo de um ataque, assim, que elas não procuraram, estavam ali só vivendo a vidinha delas, se divertindo. E aí, se você parar para pensar nessa simbologia desse filme, que se passa só numa noite, e aí quando o dia nasce, sabe, as coisas estão completamente diferentes de como estava no dia anterior, quando tudo começou, sabe? E aí você vê o personagem do menino que faz o músico, né? Ele saindo no início do dia e retornando no início do outro dia, ele ali ele passou por uma transformação de tamanha
que, né, eu acho que também simboliza como que o racismo ele transforma essa pessoa. Da noite para o dia, ele tinha uma inocência, ele tinha toda um outro olhar sobre o que, né, um sonho, uma esperança, e aí você vê ele no outro dia, ele é uma outra pessoa, ultrapassada por todas essas questões, por todos esses tudo isso, o quanto afeta, o quanto destrói, o quanto fere esses seres humanos. Eles viram outras pessoas, eles não conseguem não serem afetados diante daquela realidade. E eu acho que o filme ele é justamente a beleza dele está nessas leituras, né, do racismo, principalmente, né, do vampirismo, associado à branquitude e tudo mais, né? E eu achei também a caracterização de cenário, de figurino, maquiagem, tudo muito convincente, de época, muito bonito assim de ver, né? Tudo muito perfeitamente reproduzido. Aquela cena, musicalmente falando, sensacional, incrível. Eu queria ter assistido ela no cinema. Eu acho que deve dar uma diferença bem impressionante, mais impressionante ainda deve ser ouvir no cinema. Mas é isso. Eu queria só também comentar aqui que também me impressionou muito a crítica que o filme faz, pelo menos foi assim que eu entendi, a essa questão da religião, da religiosidade e o papel que a religião tem, na minha opinião, já na maioria das vezes, em deixar aquelas pessoas ali subjugadas, né? Então, igual a Bia falou, o rapaz volta, ele o dia antes de tudo acontecer, ele é um rapaz, à noite acontece, tudo aquilo acontece, e quando amanhece o dia, ele é uma outra pessoa, com outras expectativas, com outras perspectivas, né, com outras, já assim, bem calejado da violência toda que ele viveu naquela noite, e ele volta para a igreja e simplesmente o pai, né, entende, o pastor ali entende que ele, não, mas você tem que voltar para cá, porque aqui a gente fica aqui, né, orando, isso é o que Deus quer, e eu acho isso de uma prepotência tão, assim, extrema, eu realmente não me dou bem com nenhuma religião hoje em dia, por causa dessa prepotência de achar que as pessoas que estão ali subjugadas, aquelas minorias, sejam elas mulheres, sejam elas pessoas negras, sejam elas pessoas LGBT, elas é como se a religião vem e diz que Deus vai resolver tudo, né? E seja aqui, porque Jesus gosta que a gente seja cordeiro, né? Porque ele é o cordeiro do mundo. E aí o cara sai daquela noite e fala: não, olha só, eu tenho sonhos e eu vou batalhar por eles, né? O meu sonho é a música, né? É o que eu faço de melhor mas isso é pecado. Então, eu gostei muito dessa crítica, uma crítica que eu achei muito incisiva e muito acurada, assim, no papel da religião na vida das pessoas que mais precisam, né, que precisam de um suporte e que, na minha opinião, eles não recebem, assim, eles recebem outro tipo de comando nesses lugares, mas não como sobreviver a um racismo estrutural, por exemplo. Eu queria acrescentar, você falando aí, eu até pensei outras coisas aqui, eu acho que essa coisa dele. E aí fica, no final, um agridoce, assim, né? Porque não sei se é spoiler, mas já avisando, pode ser spoiler. A coisa do final dá a entender que ele negociou, né? Ele negociou com essa branquitude, ele negociou com essas violências para poder permanecer fazendo o que ele sonhava. Então, que durante toda essa vida e trajetória, ele só existiu, a existência dele só foi validada porque houve uma negociação com essa branquitude. E aí você revê essa cena da música lá, que vai fazendo as referências a toda uma história que foi apagada, né? Que muito por vezes, principalmente na música, e muito na música mesmo, você foi roubada a
autoria de muitos dos gêneros, de músicas mesmo, de composições, enfim. Então, se você passa por isso também, né, do quanto que, para que uma pessoa negra tenha nos registros históricos o seu nome, a sua autoria das suas criações, o quanto que ela teve que negociar para que ela fosse, para que ela não fosse apagada da história, entendeu? Muito bem, muito bem. Então, chegamos agora aqui ao nosso primeiro lugar, filme aí mais cheio de pirraça dessa série aqui, desses 10 filmes. Nosso filme maior, Raparigou ou não raparigou? pois é ele, o Agente Secreto, filme brasileiro. Aqui é Nossa, Brasil, porra! Não ia deixar um estadunidense nesse primeiro lugar, jamais. Jamais, jamais, é verdade, Bia. sim, sim, filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. E se a gente falou aí algum pouco sobre os filmes anteriores dessas questões de camadas, esse é um filme que tem tantas camadas que sim, a gente podia passar aqui horas e horas falando de todos os elementos que o filme aborda, né? O Kleber Mendonça, ele é um diretor que se você assiste todos os filmes dele, todos têm, ele meio que ele conseguiu, né, criar um estilo de filmar que é fantástico e de como ele consegue fazer com que todas essas histórias se encaixem e ele sempre dá voz a esses personagens secundários. São coisas que você, isso aí não serve para nada. Se o filme tivesse meia hora a menos, seria melhor. Mas ele não, ele sabe que se ele não explorar todos esses detalhes, o negócio não funciona por completo, né? E o filme, ao tempo todo, ele tá quebrando expectativas. Você acha que ele vai por um lado, ele vai por outro. Você esperar, agora ele vai mostrar isso aqui, ele não mostra. E talvez até no espectador comum que está esperando, se estiver assistindo depois, futuramente, quando entrar na Netflix, aí vai ficar, oxe, mas cadê? Não mostrou isso aqui? Não é possível, velho. Aí, oxe, apareceu de novo. É tipo, Quem é o agente secreto? Quem é? isso. Por que o nome do filme é Agente Secreto? Então, mas eu acho que se as pessoas conseguirem abstrair isso, é um filme que é, assim, brilhante. Cada vez que eu paro para pensar no filme, eu lembro de uma coisa diferente. Tem o texto lá de Elaine, quando eu li o texto, aí, por exemplo, uma das coisas que é, não é o que tem mais tempo em tela, mas aí você vê o quanto a arte reflete em cada pessoa. Então, ela já foi justamente na questão do gênero, falou das personagens femininas. Então, já quando eu fui escrever, eu falei que o filme fala muito da questão da relação de pai e filho, porque o filme mostra esse relacionamento de várias maneiras e de como ela é usado para perpetuar a questão do capitalismo, a questão do regime ditatorial. Então, assim, o filme tem referência pop, que é o Kleber Mendonça é um cara que é muito fã de cinema, então todo filme dele ele tem que fazer uma referência ao filme, à arte mesmo de fazer cinema, então ele inclui cenas que se passam dentro de cinema, faz a referência a Tubarão, o filme de Spielberg, que é da época que o filme se passa. Então, assim, é um filme que tem diversas camadas, a gente poderia passar aqui horas e horas, né, falando sobre ele, e não tem dúvida, né, por que ele está aqui no primeiro lugar. Então, vou passar primeiro para Bia, já que a Elaine tem o texto dela. Então, Bia, me conte aí suas impressões aí de por que está lá no seu primeiro lugar, o Agente Secreto. Primeiro, porque eu sou brasileira, jamais, jamais vamos ceder este lugar, que agora o Oscar é Jamais nosso, está toleraremos. dominado, está dominado. A gente tem um molho. Segundo motivo, a gente tem um molho, né? Mais conhecido como Wagner Moura, o baiano. E terceiro lugar, a gente também tem Alice Carvalho.
Que mulher, velho. Olha, ela fez ali. Parece que ela estava trabalhando assim. Trabalhou, sei lá, fez um dia de gravação. Eu acho que isso foi real mesmo. Fez um dia de gravação e entregou para um caralho nesse filme, mano, com pouquíssimo tempo de tela. Então, tem uma chuva de estrelas brasileiras aí que a gente. Que eu gostei de ver nesse filme, né? Gabriel Leone, que já tinha feito cena recentemente, já tem uma repercussão internacional. A Emila Guedes, que eu lembro dela em O Céu e Sueli, cara, que filmaço antigo também. E eu acho assim que não surpreende o Agente Secreto estar no patamar em que está, e eu acho que esse é um clímax esperado da trajetória do nosso Kleber Mendonça Filho, que ele vem construindo isso há algum tempo e com alguma constância, né? Toda a obra dele, desde o Som ao Redor, e mais recentemente com Retratos Fantasmas, você vê toda é muito consistente, né? E muito linear a forma como ele faz cinema. É um cara que entende de cinema, e se eu não me engano, ele foi até jurado Ele era crítico de cinema. ele era crítico de cinema, ele foi jurado daquele de Veneza, o prêmio que é famoso lá, né? Então, ele é um cara que tem uma leitura de cinema fora da curva, assim, muito fora da curva mesmo. A genialidade dele tá, e se você for ver isso, tá em quase todos os filmes dessa cinematografia dele, que é essa coisa de você não definir bem qual é o gênero. Ele consegue misturar de forma tão sagaz essa coisa assim. O filme é uma comédia, o filme é um filme de ação, o filme é um filme de terror, o filme é o quê? É policial, você não consegue distinguir exatamente sobre o que o filme fala, mas ele é primoroso e me surpreendeu, assim, desde Retratos Fantasmas, recentemente, assim, Bacurau nem tanto, acho que não foi uma coisa que me chamou muito a atenção, mas o que me chamou a atenção desde Retratos Fantasmas até agora, culminando agora no Agente Secreto, é a construção, na verdade, é melhor, a reconstrução, design de produção que reproduziu a Recife, né? A Recife que é a Recife que ele viveu de uma época de um período histórico, de um determinado período histórico, né? Então, em Retratos Fantasmas, ele faz todo aquele passeio pelos cinemas de rua, de Recife e tudo mais, e é uma coisa mais documental. E aqui no Agente Secreto, você vê nos detalhes, me impressionou. Tem uma cena do Gabriel Leone que ele está correndo na rua perseguindo um sujeito, e aí você olha, tem uma lojinha de revelação de filme, mas a lojinha ela está muito bem construída, ela está muito convincente de que é real, sabe? Aquele tipo de comércio que não existe mais, não desiste mesmo, porque o objeto já não existe mais, o objeto fim daquele comércio, mas ele está todo reproduzido, muito bem reproduzido. Então, ele pega isso como essa reconstrução. Eu acho que ele traz a Recife como personagem mais ainda no Agente Secreto para dentro do filme, assim, a Recife, a capital desse cinema, como um polo também que foi polo do Nordeste, que também foi vítima dessa ditadura que a gente só costuma ver nos livros, mais retratada no Sudeste. Então, assim, ele tem também essa o filme ele tem um mérito de deslocar esse olhar do que o Ainda Estou Aqui no ano passado fez com as vítimas da ditadura. Ele desloca, olha, gente, não é só essa galera, sabe, tipo classe média alta e tudo mais, os militantes de esquerda mais mais riquinhos, não, sabe? Toda uma classe, toda uma galera, tipo Dona Sebastiana, que a gente não sabe, nunca vai saber o que ela fez na Itália, pessoas reais, com as suas vidinhas cotidianas, e aí eu acho que esse filme, ele meio que se entrelaça com a obra do Paul Thomas Anderson nessa construção
de narrativa, ele se encaixa com outro filme que está disputando também muito, muito, e está muito no hype aí, que é uma batalha atrás da outra. Então, porque, na verdade, um está falando do passado, mas um está falando do presente, e os temas são iguais. E eu acho que uma das coisas que me pegou, você falou, eu saí do cinema, Ramon, eu fui para o cinema assim, totalmente desavisada, não tinha lido nada sobre o filme, eu não tinha pesquisado nada, eu só sabia assim, Agente Secreto é um filme sobre ditadura. Ok, essa era a premissa que eu tinha. E quando eu saí do cinema, eu lembro que eu mandei mensagem para vocês, eu falei, gente, esse filme alugou um triplex na minha cabeça, saí de lá, não sei. Não sei o que aconteceu, porque parece assim que ele deixa um vácuo, né? Quando você sai do cinema, ele te deixa um vazio, mas esse vazio é proposital e só depois você entende que faz sentido ele te deixar nesse vazio. Essa é a provocação do filme. Ele quer dizer que esse é o sentimento de vazio, é o que as pessoas que perderam seus entes queridos por uma ditadura também sentem, esse vazio de memória, esse vazio de, sabe, de não saber o que se passou, de não ter uma referência, de não ter, sabe? E aí você fica com aquela sensação muito angustiante, entende? Eu acho que esse é o mérito maior desse filme. E eu acho que é por isso também que ele captou, ele cooptou e conseguiu furar a bolha lá em Hollywood, assim, sabe? Eu acho que pegou também por essa. Esse é a conexão, até porque vários momentos do filme ele faz referências a coisas muito brasileiras que os estrangeiros não iriam entender. Como é que esse filme ia ser como que esse estrangeiro ia ser captado, a não ser por uma coisa que conectasse a fundo nessas pessoas, né? Que é a questão da memória. E a memória é o coração do filme, assim. Ele é sobre isso, e aí você demora a entender um pouco, você digere o filme uma semana para entender. Sim, com certeza. Ou mais, viu? Até hoje eu pedi para a Elaine também dar a opinião dela, mas é isso. Você vê que eu falei várias coisas, você já falou outras coisas e ainda assim ainda tem muito mais coisa a falar sobre o filme, sabe? Então, Elaine, você que escreveu o texto, o que mais você tem a acrescentar sobre o Agente Secreto? Não, eu acho que vocês já falaram. Assim, é como você disse, é difícil falar tudo sobre esse filme, né? Porque são muitas camadas, e como você mesmo disse, a gente poderia fazer só um episódio de podcast só falando sobre o Agente Secreto. Eu queria só, como a Bia comentou muito sobre Retratos Fantasmas, eu também achei que Retratos Fantasmas e o Agente Secreto, eles fazem uma conexão muito bonita, né? Que vem trazer essa questão da memória mesmo, de como que a gente precisa se entender como um país que faz questão de esquecer as suas batalhas, né, as dificuldades pelas quais a gente passou. E eu não estou falando só da ditadura de 1964, mas de tantas outras que a gente já viveu antes de 64, né? No Brasil é meio que um golpe atrás do outro. E a gente não consegue se lembrar, e a gente anistia. E aqui a gente está de novo vivendo essa realidade de uma galera pedindo anistia para golpista. Então, eu acho que essas intervenções do Kleber Mendonça Filho em falar de uma forma tão brilhante, de uma questão tão simples como memória, com Retratos Fantasmas, e em seguida com o Agente Secreto, ele faz isso de uma forma muito contundente, mas ao mesmo tempo muito perspicaz. Uma das coisas que eu mais gosto no filme dele, mas que num primeiro momento me incomodou, é que eu assisto um filme de Kleber Mendonça Filho e eu passo dias digerindo o que eu assisti. E é sem querer, não é porque eu preciso pensar. Não, eu fico maquinando aquilo, assim. Então, com exceção de Aquários, os outros, assim, realmente eu assisti Bacurau, eu fiquei meses pensando naquele filme, o que ele tinha querido dizer, e caramba, e outro dia eu reassisti recentemente Bacurau, e ele me trouxe outros insights. Então, eu acho que esse é o brilhantismo de Mendonça Filho, que é ele fazer com que, pelo menos, um espectador ali que se propõe a ficar mais atento, né, gente? Porque eu também conheço gente que tentou assistir Bacurau e não conseguiu, né? E que assiste filmes como O Agente Secreto e fala, não vi nada demais.
né? Não é que aquela pessoa é mais burra ou mais inteligente, não é isso. Eu acho que é uma questão de você realmente estar ali conectado, é, e também, assim, e por dentro do que está se passando no nosso país, né? Eu acho que qualquer um que não seja minimamente alienado é, consegue ali aprender um pouquinho que seja do que esse diretor tenta trazer para a gente a cada filme. Então, muitas camadas, realmente é difícil de debater tudo. Acho que a beleza dos filmes de Kleber Mendonça Filho é essa, é a gente não conseguir realmente debater tudo e ficar ali, volta e meia a gente traz aquilo à mente, reflete, lê um assunto e lembra do filme. E é isso, né? Aqui é Brasil, porra, vamos ganhar esse Oscar. Sim, esse ano esse ano não, né? Ano passado, 2025, depois de ter assistido o Agente Secreto, eu fui assistir, que até então eu não tinha assistido Som ao Redor, e aí fechou, né? Tipo, de ter assistido todos os longas dele, e aí assistindo o Som ao Redor depois de ter assistido o Agente Secreto, aí fez bem mais sentido de como disso que eu falei, de como a filmografia dele, ele criou, né, uma fórmula, né, um estilo de contar história que é sensacional. E aproveitei também, fui assistir todos os curtas, tudo que ele já tinha feito anteriormente. Aí é muito bacana você ver de cada curta, assim como, ele fez um curta que depois deu origem à história do Som ao Redor, de curtas que realmente ele fez um curta de uma história, tinha uma lenda dos banheiros de Recife, que tinha uma alma, não sei o quê, que é uma coisa que também tem a ver com perna cabeluda, que é uma coisa muito de Recife, quando eu fui assistir, tava eu, Tássia e um amigo dela, Alan, e tipo, eles ficaram, mas isso existiu mesmo, perna cabeluda? Eu falei, não, rapaz, é uma lenda de verdade, isso aqui ele não inventou isso pro filme, não, então tem muita coisa que é foda mesmo. Elaine falou aí do Retratos Fantasma, é um filme que também me pegou muito. Eu fiz questão fui assistir num cinema de rua, né, aqui em Brasília, no Cine Brasília, que é o único cinema de rua que ainda existe aqui. Eu não sei, como eu não sou daqui, né, só vim para cá recentemente, já em épocas de multiplex, cinema de shopping, então eu não sei o quantos outros cinemas de rua tinham, mas o filme me pegou muito porque eu minha vida toda sempre foi assistir filmes no cinema, então eu tenho até que escrever um texto sobre isso, que tipo, eu não consigo lembrar qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema, porque tipo, minha vida toda sempre foi ir no cinema, então em Salvador eu sempre fui muito em cinemas de rua, coisa do tipo, então essa questão da memória me pega muito, que hoje sempre eu associo assim, pô, eu assisti De Volta para o Futuro 2 em 1989 no cinema do Itaigara, que é um cinema lá de Salvador. Então, assim, tem muitos filmes que me marcaram muito, que eu lembro de, tipo, da sessão, de ter ido naquele cinema. E aí eu acho que hoje, com as questões de streaming e tal, por mais que você tenha esse impacto do filme, mas é tipo, foi só mais um dia que eu estava em casa. Então, às vezes você não faz essa associação da memória. Então, você vê, né? Tipo, se Você a não gente. fixa a memória, porque não é algo, virou corriqueiro, não é algo que Isso, era um evento, né? Você ir ao cinema, era algo sim, que te sim. marcava por isso, né? Exato. E Então, fazendo um adendo aí o que você falou da questão dos outros filmes dele, dos cultos e tudo mais, e eu acho que ele faz muito bem isso, eu acho que espero que ele permaneça nessa toada, assim, nessa linha dele dessa personalidade que ele imprime nos filmes, que é esse caráter experimental. Você vê que em todos os filmes dele tem um pouco assim de que ele parece estar sempre fazendo algo experimental no cinema. Parece que ele está sempre testando uma fórmula. E você sente isso desde esses curtas menorzinhos lá do início da carreira dele até agora, o Agente Secreto, que é um filme que está coroando tudo isso. Então, assim, a gente sente que ele tem essa pegada meio experimental, ele vai testando assim as coisas, as misturas, né? sim, com certeza. Então é isso, chegamos aqui ao nosso final do nosso Baconzitos de Ouro 2025 aí, falando dos melhores filmes. Acho que foi uma lista aí que ficou
muito bacana. Se você ouviu, se você chegou aqui até o final, a gente também quer saber qual filme que você mais gostou. Deixe aí nos comentários, seja na plataforma de streaming que você estiver ouvindo, ou nas nossas redes sociais. Então é isso. Muito obrigado aí pela participação, Bia, Elaine. Bia, espero que arrume um tempinho aí para voltar aqui com mais frequência, né? Tô levando sua vida Eu aí. quero. Quero muito. Fazer pão, faço pão, mas também continuo conectada com a cultura pop, com o noticiário político. Nada disso eu não consigo me desconectar dessas coisas, são coisas que eu gosto muito de estar sempre antenada, assim. E consciência política sempre, né, galera? Consciência de classe. Sim, com certeza. E a Elaine tá sempre presente aqui. Fala, Elaine, vamos gravar um podcast de qualquer coisa, ela bora. Ela sempre tá, além de viciada em série, também tá ficando aí viciada em podcast, tô gostando. Então a gente tem que sempre arrumar temas, principalmente falando aí de letramento de gênero, de política, para fazer essa um pouco aí de militância, né? Elane é Ana Furtado. Uma batalha Elane após é a Ana outra. Furtado do Varacast. Em todo Varacast, se precisar de uma subtuta, chama a Ana Furtado, chama a Elane Fonseca. Pode me chamar, que eu sou a Ana Furtado da Pocilga. Então é isso, galera. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau. Tchau, galera. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.